Capítulo 2. Quem é quem em King's Abbot? Antes de prosseguir com o que eu disse a Carolina e com o que Carolina me disse, talvez fosse apropriado passar uma ideia do que eu descreveria como nossa geografia local. Nossa vila, King's Abbot, é, penso eu, como qualquer outra vila. Nossa cidade grande é Cranchester, a 9 milhas de distância. Temos uma grande estação ferroviária, uma pequena agência de correios e 2 lojas de departamentos rivais. Homens saudáveis tendem a deixar o lugar cedo na vida, mas somos ricos e solteironas e oficiais aposentados. Nossos passatempos e recreações podem ser resumidos em uma palavra: fofoca. Existem apenas 2 casas de certa importância em King's Abbot. Uma é a King's Paddock. Senhora Ferrers herdou do marido. A outra, Fernley Park, pertence a Roger Ackroyd. Ackroyd sempre me interessou por ser um homem que se assemelha a um nobre do campo tanto quanto tal nobre deve parecer. Ele me lembra um esportista de rosto rosado que sempre surge no início do primeiro ato de um musical antigo, no qual os gramados da vila servem de cenário. Em geral, cantam uma canção sobre partir para Londres. Hoje em dia temos o teatro de revista e o nobre do interior desapareceu dos musicais. É claro, Ackroyd não é de fato um nobre. Ele é um industrial de enorme sucesso que produz, eu acho, rodas para vagões. Ele beira os 50 anos de idade, com rosto corado e maneiras gentis. É unha e carne com o vigário. Contribui generosamente para os fundos da paróquia. Embora os rumores sejam de que ele é extremamente sovina com seus gastos pessoais. Encoraja as partidas de cricket, clubes de jovens e institutos para soldados incapacitados. Ele é, na verdade, a vida e a alma de nossa pacata vila de King's Abbot. Quando Roger Ackroyd era, então, rapaz de 21 anos, apaixonou-se e casou-se com uma linda mulher, 5 ou 6 anos mais velha. Seu nome era Patton. Ela era viúva e mãe de uma criança. A história do casamento foi breve e dolorosa. Para ser direto, Sra. Ackroyd era dipsomaníaca. Ela conseguiu se matar de tanto beber após 4 anos de casamento. Nos anos que se seguiram, Ackroyd não se mostrou disposto a entrar em uma segunda aventura matrimonial. O filho do primeiro casamento de sua mulher tinha apenas 7 anos quando a mãe morreu. Ele tem agora 25 anos. Ackroyd sempre o considerou como seu filho e o educou dessa maneira. Porém, ele tem sido um rapaz rebelde e uma contínua fonte de preocupação e problema para o seu padrasto. No entanto, todos nós de King's Abbot gostamos muito de Ralph Patton. Para começar, ele é um jovem muito bonito. Como eu disse antes, estamos sempre prontos a fofocar em nossa cidade. Todos repararam desde o início que Ackroyd e Sra. Ferrers se deram muito bem. Depois da morte de seu marido, a intimidade ficou ainda mais acentuada. Eles eram sempre vistos juntos, e se conjecturava livremente que, ao final de seu período de luto, Sra. Ferrers se tornaria Sra. Roger Ackroyd. Sentia-se de fato que havia uma certa adequação. A mulher de Roger Ackroyd tinha claramente morrido por causa da bebida. Ashley Ferrers tinha sido alcoólatra por muitos anos antes de morrer. Era apropriado que essas 2 vítimas do excesso do álcool pudessem compensar um ao outro por tudo o que haviam sofrido nas mãos de seus cônjuges anteriores. Os Ferrers vieram morar aqui fazia pouco mais de 1 ano. Porém, um halo de fofoca envolvia Ackroyd havia muitos anos. Ao longo de todo o período de crescimento de Ralph Patton, até o final de sua adolescência, uma série de governantas administrou a casa de Ackroyd. E todas eram vistas com intensa suspeita por Caroline e suas comadres.
Não é demais dizer que por pelo menos 15 anos toda a cidade esperava confiantemente que Ackroyd se casasse com uma de suas governantas. A última delas, uma mulher terrível chamada Miss Russell, reinou inconteste por 5 anos, 2 vezes mais que qualquer uma de suas predecessoras. Havia uma sensação de que, se não fosse pelo advento de Sra. Ferrers, Ackroyd dificilmente teria escapado. Isso e um outro fator: a chegada inesperada do Canadá de uma cunhada viúva acompanhada de sua filha. Sra. Cecil Ackroyd, viúva do inútil irmão caçula de Ackroyd, foi morar em Fernley Park e conseguiu, segundo Caroline, colocar a Sra. Russell em seu devido lugar. Não sei exatamente o que significa seu devido lugar. Sou um tanto frio e desagradável, mas sei que Sra. Russell anda por aí com lábios cerrados e com o que eu posso descrever apenas como um sorriso azedo e que professa sua profunda comiseração pela pobre Sra. Ackroyd, dependente da caridade do irmão de seu marido. O pão da caridade é tão amargo, não é mesmo? Eu seria muito infeliz se não trabalhasse para o meu sustento. Desconheço o que pensava a Sra. Cecil Ackroyd do caso Ferrers quando soube dele. Era claramente vantajoso para ela que Ackroyd não se casasse. Ela era sempre bastante amável, para não dizer efusiva, com a Sra. Ferrers, quando se encontravam. Caroline diz que isso não prova nada. Essas eram nossas preocupações em King's Abbot nos últimos anos. Discutimos sobre Ackroyd e seus casos sob todos os ângulos. Sra. Ferrers encaixou-se no seu papel no esquema. Houve agora um rearranjo do calendoscópio. De conversas tranquilas sobre prováveis presentes de casamento, fomos lançados em meio à tragédia. Resolvendo esses e outros diversos assuntos em minha mente, cumpri minha ronda de forma mecânica. Eu não tinha nenhum caso em especial para cuidar, o que foi talvez bom, pois meus pensamentos retornavam continuamente ao mistério da morte da Sra. Ferrers. Teria ela acabado com a própria vida? Claro que, se tivesse feito isso, não teria deixado um bilhete para explicar o que tinha feito? As mulheres, em minha experiência, se decidem cometer suicídio, em geral, querem revelar o estado mental que levou à ação fatal. Elas ambicionam a publicidade. Quando foi que a tinha visto pela última vez? Não fazia mais de 1 semana. Suas maneiras, na ocasião, tinham sido normais, considerando bem, considerando tudo. De repente lembrei-me de que tinha visto, embora não tivéssemos nos falado ontem mesmo. Ela caminhava com Ralph Paton, e eu ficara surpreso porque não tinha ideia que ele estivesse em King's Abbot. Eu, na verdade, achava que ele tinha finalmente brigado com seu padrasto. Não tínhamos visto por aqui nos últimos 6 meses. Eles caminhavam lado a lado, com as cabeças próximas. E ela falava com uma expressão bastante grave. Posso afirmar com segurança que foi então nesse momento que uma previsão do futuro me arrebatou. Nada palpável ainda, mas uma premonição vaga sobre como as coisas estavam se encaminhando. Esse tete-a-tete entre Ralph Paton e Sra. Ferrers no dia anterior me impactou de forma desagradável. Eu ainda pensava nisso quando me vi frente a frente com Roger Ackroyd. Shepard! Ele exclamou. Exatamente com quem eu queria falar. Esta é uma situação horrível. Você soube, então. Ele aqueceu. Eu podia perceber que ele sentiu o golpe intensamente. Suas grandes bochechas rubras pareciam encovadas e ele tinha uma aparência arrasada que destoava de seu costumeiro jeito jovial e vigoroso. É pior ainda do que você imagina. Ele disse baixinho. Olhe, Shepard, preciso falar com você. Você pode vir comigo agora? Não creio. Tenho ainda 3 pacientes para ver e devo retornar ao meio-dia para ver o paciente no consultório. Então, esta tarde. Não, melhor ainda.
Venha jantar esta noite, às 7h30. Está bem para você? Sim, posso. O que há de errado? É Ralph? Não tenho ideia de que por que disse isso, exceto talvez pelo fato de que frequentemente era sobre Ralph. Ackroyd me olhou estupefado, como se mal tivesse entendido. Comecei a perceber que deveria haver alguma coisa bastante errada em algum lugar. Eu nunca tinha visto Ackroyd tão perturbado antes. Ralph? Ele disse vagamente. Oh, não, é sobre Ralph. Ralph está em Londres. Droga. Lá vem a velha senhora Gannett. Eu não quero ter de falar com ela sobre esse assunto horrível. Vejo você à noite, Shepard, às 7h30. Sacudi a cabeça afirmativamente e ele saiu apressado e me deixou pensando. Ralph, em Londres? Mas ele certamente estivera em King's Abbot na tarde anterior. Ele deve ter retornado para a cidade ontem à noite ou hoje cedo pela manhã. Ainda assim, o jeito de Ackroyd transmitira uma impressão bastante diferente. Ele falara como se Ralph estivesse longe dali há meses. Não tive tempo para decifrar esse assunto. Senhora Gannett já tinha me alcançado sedenta por informação. Senhora Gannett tem todas as características de minha irmã Caroline, mas lhe falta aquela infalível pontaria ao pular para conclusões, o que dá um toque de grandeza às manobras de Caroline. Senhora Gannett estava sem fôlego e inquisitiva. Não era triste o que acontecera com a pobre querida senhora Ferrars? Muitas pessoas estão comentando que, com toda certeza, ela consumia drogas havia anos. Era tão maldosa a maneira de as pessoas comentarem. E ainda assim, o pior era que havia sempre um quê de verdade em algum lugar dessas afirmações loucas. Não há fumaça sem fogo. Estão dizendo também que o Sr. Ackroyd descobrira isso e rompera o noivado, porque existia um noivado. Ela, a Sra. Gannett, tinha provas incontestáveis disso. É claro que eu deveria estar sabendo de tudo a respeito. Os médicos sempre sabiam. Mas alguma vez falavam? Tudo isso dito com pequenos olhos perspicazes sobre mim para ver como eu reagia a essas declarações. Felizmente, a longa associação com Caroline tinha me levado a preservar uma face impassível e eu estava pronto a emitir pequenas observações não comprometedoras. Nessa situação, parabenizei Sra. Gannett por não aderir a fofocas maldosas. Um ótimo contra-ataque, pensei. Deixei-a em dificuldades e antes que pudesse se recompor, eu já tinha seguido adiante. Fui para casa pensativo para encontrar vários pacientes me esperando no consultório. Já havia dispensado o último. Eu achava e estava no jardim meditando por alguns minutos quando percebi que mais uma paciente me aguardava. Ela se levantou e caminhou na minha direção, enquanto eu permanecia surpreso. Não sei por que deveria estar surpreso a não ser pelo fato de que há uma impressão de saúde de ferro em relação à Sra. Russell, algo que está além das debilidades da carne. A governanta do Ackroyd é uma mulher alta, bonita, porém de aparência ameaçadora. Ela tem um olhar severo e lábios cerrados, e eu me senti como se eu fosse um empregado subalterno ou um ajudante de cozinha que precisaria correr para salvar minha vida sempre que a ouvisse chegar. Bom dia, Dr. Shepard, disse Sra. Russell. Eu ficaria muito grata se o senhor examinasse meu joelho. Dei uma olhada, mas para ser sincero, fui nem um pouco sábio a fazer isso. O relato da Sra. Russell sobre dores vagas era tão pouco convincente que, com uma mulher de caráter menos íntegro, eu suspeitaria de uma história forjada. Cruzou minha mente por um instante que Sra. Russell poderia ter deliberadamente inventado essa dor no joelho com o intuito de me interrogar sobre o assunto da morte da Sra. Ferrars, mas logo percebi que, ao menos nesse momento, eu a julgara mal. Ela fez apenas uma breve referência à tragédia e nada mais. Porém, parecia disposta a ficar por ali conversando. Bem,
Muito obrigada por essa pomada, doutor. Ela disse por fim. Não que eu ache que vai fazer algum bem. Eu também não achava, mas protestei por dever. Afinal, mal não faria, e devemos aderir às ferramentas da profissão. Eu não acredito em todas essas drogas, disse a Sra. Russell. Seus olhos corriam, desdenhosos pela minha coleção de frascos. Drogas fazem muito mal. Vejo o hábito da cocaína. Bem, no que concerne a isso, é bastante difundido na alta sociedade. Tenho certeza de que a Sra. Russell sabe muito mais sobre a alta sociedade do que eu. Não tentei argumentar com ela. Apenas diga, doutor, disse a Sra. Russell. Imagine que o senhor seja de fato um escravo do hábito da droga. Existe alguma cura? Não se pode responder a uma pergunta dessa assim de improviso. Fiz uma pequena prelação sobre o assunto e ela ouviu com bastante atenção. Eu ainda suspeitava que ela buscasse informação sobre a Sra. Ferris. Agora, por exemplo, Veronal. Continuei. Mas, estranhamente, ela não parecia interessada em Veronal. Ela mudou de assunto e me perguntou se era verdade que existiam certos venenos muito raros que não podiam ser detectados. Ah, eu disse. Você andou lendo histórias de detetive. Ela admitiu que sim. A essência de uma história de detetive. Eu disse. É ter um veneno raro, se possível algum da América do Sul, do qual ninguém ouve falar. Algo que tribos selvagens remotas usam para envenenar suas flechas. A morte instantânea e a ciência ocidental é impotente para detectá-lo. É algo assim que você está se referindo? Sim, existe isso? Balancei minha cabeça pesarosamente. Receio que não. Existe o curare, é claro. Dei-lhe bastante informação sobre o curare, mas ela parecia mais uma vez ter perdido o interesse. Ela me perguntou se eu tinha algum veneno em meu armário e quando disse que não, creio que caí em seu conceito. Ela disse que eu tinha de voltar e eu a vi passar pela porta do consultório no instante em que soava o gongo do almoço. Eu jamais suspeitaria que a Sra. Russell gostasse de histórias de detetive. Divertia-me muito imaginá-la saindo de seu quarto de governanta para repreender uma empregada delinquente e então retornar a uma confortável leitura de O Mistério da Sétima Morte, ou algo do gênero.